Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema realmente importante para fortalecer nuestra esperanza. El texto es San Juan capítulo 5, del versículo número 1 hasta el versículo número 9. Pero yo voy a leer los versículos 5 al 9 y anteriormente a esto voy a mencionar otros versículos, pero solamente una frase o dos frases del versículo. Ponga tu atención, por favor, y vamos al tema. El título es Muerte Espiritual. Vamos a ver lo que dice aquí. Es la historia del paralítico en el estanque de Betesda. Dice el texto, versículo número 1. Después, en un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda. Un estanque que se llama Betesda. Versículo 3. En esos pórticos yacía multitudes de enfermos, ciegos, lisiados, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque había una creencia popular de que un ángel descendía de vez en cuando, de cuando en vez, y movía las aguas, y la primera persona enferma que entraba en este estanque sería totalmente sanada de sus enfermedades. Es lo que dice el versículo número 4. Y el versículo 5 dice, se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Ponga atención en esa frase, en esta pregunta. ¿Quieres ser sano? Versículo número 7 dice, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que voy, o sea, cuando voy, otro desciende antes que yo. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Versículo 9. En el acto, ese hombre quedó sano y tomó su camilla y se fue. Y aquel día era sábado. Ponga esta frase en destaque. Ese día era sábado. Bueno, analicemos entonces el texto. Había un estanque, conocido como estanque de Betesda, y allí había un montón de personas enfermas, muchos enfermos. ¿Y por qué esas personas estaban allí? Porque había una creencia popular de que un ángel descendía de vez en cuando, y entonces agitaba las aguas, y la primera persona enferma que entraba en este estanque era totalmente sana de sus enfermedades. Pero esa era una creencia popular. Usted sabe que en nuestros días hay muchas creencias populares. En varios países del mundo hay iglesias, denominaciones, movimientos espiritualistas que pasan un mensaje con creencias que no son bíblicas. Por ejemplo, hay personas que dicen que si toma un poquito de agua, por ejemplo, un vasito de agua como este. Entonces, después de que el sacerdote o el pastor, entonces, consagra este vasito de agua, entonces dice, ahora se trata de una agua bendita. Si tú tomas esta agua, estarás sano de todas tus enfermedades, de todos tus problemas. Y hay otros que dicen, hay una flor, ¿no? Si usted usa esa flor que fue consagrada, seguramente que tu casa y tu familia será totalmente feliz. Entonces, hay un montón de creencias, un montón de ideas humanas para intentar presentar una solución para los problemas. Hay otros que dicen, vamos a hacer una programación por 7 semanas, por 7 viernes, por tantas y tantas veces. Y entonces cada uno hay que traer aquí un valor en dinero, un valor tal. Y la persona trae un valor alto. Es como si fuera comprar su gracia, comprar su bendición, comprar su sanación.
Ou seja, tudo isto são ideias humanas, crendices humanas, creencias humanas. E aqui havia esta crença popular, não? Sobre esse ángel. Mas isso não é verdade, não é bíblico. E então Cristo passava por allí. E Cristo viu esta cena, parou e então eligiu uma pessoa entre eles. E Cristo então eligiu o homem que estava paralítico por 38 anos. E Cristo faz uma pergunta clave para ele. A pergunta está no capítulo 5 de São Juan, versículo de número 6. Al final diz: ¿Queres ser sano? Parece algo óbvio. ¿Queres ser sano? Ou seja, ¿por que pergunta isto Jesus? Se o homem está aqui esperando este movimento das águas, é porque quer ser sano. Não, pero não é assim. Nem sempre é assim. Por exemplo, Cristo poderia perguntar a ti: ¿Queres ir ao cielo? ¿Queres a vida eterna? ¿Queres a felicidade eterna? Claro que uma resposta básica seria sim, claro que quero. Pero o que Cristo pergunta é mais profundo de lo que nós imaginamos. Por exemplo, ¿queres ser sano? Ou seja, ¿queres ser sano para quê? ¿Por quê? Ou seja, você quer ser sano fisicamente solamente ou espiritualmente? Ou quer ser cambiado, uma pessoa convertida? Quer ser sano para seguir-me? Para obedecer mis mandamentos? Para andar comigo? Ou quer ser sano só para pecar muito mais? Por que quer ser sano? Ou seja, você quer a bendição do Padre? ¿Queres que Deus te bendiga muito? Sim, claro, pero ¿para quê? ¿Para que queres as bendições do Senhor? ¿Para que queres ir ao cielo? Você sabe o que significa tomar uma decisão de ir ao cielo? Significa abandonar os pecados, os errores, as falhas humanas. Significa dar a espalda para todas as obras malignas e seguir solamente a Cristo. Ou seja, estás tu disposto a pagar este preço? Estás disposto a pagar este preço para andar com Cristo, para ser sua vontade? Nem sempre, viste? Nem sempre. Há muitas pessoas que estão buscando solo bendições do Padre, favores do cielo, mas não estão dispostas a cambiar, não estão dispostas a obedecer os mandamentos, não estão dispostas a se tornar uma nova pessoa. ¿Viste? A pessoa quer a bendição do Padre, mas quer seguir vivendo da mesma maneira que antes. Ou seja, quero que Deus me bendiga, mas quero viver em pecado. Não dá. Isso é impossível. Então, quando Cristo pergunta: ¿Queres ser sano? Viste que o homem estava tão malo que não respondeu a pergunta de Cristo de pronto. Disse: bueno, Jesus, eu não alcanço a entrar neste estanque, porque quando disse, o ángel descendeu, as águas estão em movimento, quando penso em ir, outro antes de mim entra. Claro, porque o homem era paralítico e não alcançava a andar. Então, Cristo, no versículo de número 7, disse, Cristo respondeu ao enfermo. E o versículo 8 disse, Jesus lhe dijo: levántate, toma tu camilla e anda. Ou seja, Cristo curou, ressuscitou, restaurou, recuperou, sanou este homem. Disse: levántate, é uma ordem, levántate, toma tu camilla e anda. E o homem foi sanado, foi sano, foi transformado assim de uma. Al toque, levantou. Já não era mais paralítico, já estava cambiado já. E o versículo disse, e en el acto esse homem se quedou sano, e tomou sua camilla e se foi, e aquele dia era sábado. Ou seja, Cristo tem poder para sanar qualquer pessoa, Cristo tem poder para cambiar qualquer coração, Cristo tem poder para fazer qualquer coisa, ¿viste? Lo que pasa es que muchas veces estamos buscando la solución en bienes materiales, en el dinero, en la posición, en el poder humano. No. La solución está en Cristo Jesús. Y Cristo lo sanó en el día sábado. ¿Sabes por qué? Porque sábado es día de sanación. Sábado es día de restauración. Sábado es día de milagro. Y Cristo hacía milagros en los sábados, porque el sábado es día de milagros. Si usted guarda el sábado, seguramente va a recibir del Señor milagros extraordinarios. Solo que los judíos eran extremistas, fanáticos.
Os judíos, sobretudo em aquele tempo de Cristo, quando Cristo estuvo acá, eles estabeleceram alrededor do sábado muitas e muitas teorias e muitas doutrinas humanas sobre o sábado. Ou seja, lo que dice o mandamento de Deus não é suficiente. Eles criaram e agregaram outras ideias. Por exemplo, para eles era pecado esculpir en el suelo, en el polvo, en la tierra, en el día sábado. Era proibido, por ejemplo, caminar más que 1 kilómetro a los sábados. Era proibido, por ejemplo, llevar qualquer coisa. Por exemplo, eu não poderia andar no dia sábado levando essa botella de água. Por quê? Porque seria um peso desnecessário. Ou seja, o dia sábado não se podia fazer nada. Incluso não poderia atender uma pessoa enferma. E não poderia levar nada nas mãos, porque seria peso demasiado. E quando Cristo sana este paralítico, Cristo então faz 2 coisas que provocaram a ira de los judíos. Cristo sana o homem no dia sábado, que para eles era errado, e además de sanar este homem, Cristo ordena, toma tu camilla e anda. Ou seja, para os judíos isto foi uma rebeldia de Cristo, pero não, Cristo não é rebelde. E se há uma pessoa que sabe guardar o sábado, é Cristo, porque Cristo é o Senhor del sábado, porque Cristo é Deus. Ou seja, os judíos e nós, quem somos nós para ensinar a Cristo como guarda o sábado? Cristo sabe como guarda o sábado. O problema é que os judíos estavam agregando ideias humanas ao sábado e tornando o sábado um dia insuportável, tornando o sábado um dia horrível, um dia pesado, um dia triste. O sábado é o dia de alegria, de felicidade, de prazer, de adoração. É um dia para andar feliz na presença de Deus. E quando Cristo disse, levanta-te, toma tu camilla e anda, Cristo estava dizendo, hoje é sábado e é dia de sanação, é dia de milagro. E aí está um milagro em tu vida. Estás livre de las cadenas, estás livre de la paralisia, estás livre de todas as ideias extremistas de los seres humanos. Meu amigo e minha amiga, que te está prendendo? Que te amarra? Qual é tu paralisia? É espiritual? É emocional? É familiar? É matrimonial? É que coisa? Que te hace um paralítico? Que te leva a viver uma vida de muerte espiritual? Estás na igreja, pero espiritualmente estás muerto. Tem uma Bíblia em suas mãos, pero espiritualmente está muerto. Dice, creo em Deus, pero não tem fé suficiente. Ou seja, muitas vezes estamos paralisados. Estou predicando a uma pessoa que está paralisada, sobre uma cama, sobre uma oficina ou qualquer outro lugar. Tu estás paralisado fisicamente, literalmente, pero também espiritualmente, pero também desde o ponto de vista emocional. Já não há mais esperança em tu coração, já não há perspectiva do futuro, já não há sonhos. Estás muerto, meu amigo. Estás muerta, minha amiga. Pero neste momento Cristo está passando por aqui. E Cristo está dizendo, levanta-te, levanta-te, levanta-te e anda. Cristo pode sanar a você, pode transformar tu vida, transformar tu coração, a ser um milagro em ti, por ti e para ti. Amém? Queres um milagro? Queres entregar a vida ao Senhor? Deseja andar com Cristo? Deseja cambiar? Deseja ser bautizado? Deseja frequentar a igreja? Deseja entregar todo nas mãos do Padre? Se você deseja, levante a mão e eu vou orar por ti. Vamos a orar. Padre querido, graças por este mensagem. Esta pessoa está se levantando, tomando uma decisão impressionante. Padre, derrama tu graça sobre esta pessoa, fortaleça esta decisão e prepara esta pessoa para a vida eterna quando venga Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Por favor, busque uma igreja adventista, busque um pastor adventista, frequente a igreja, tome uma decisão e serás muito mais feliz. Um abraço, bendiciones e nos vemos no próximo vídeo por la gracia del Senhor. Amém.